Então, pessoal, na aula passada, na videoaula passada, a gente encerrou quando eu ia mostrar esse exemplo aqui, porque acabou a memória do celular justamente nesse exemplo, tá certo? Então, mostrar que o limite do módulo de x quando x tende para zero é igual a zero, ok? Lembrando, que o módulo de x ele é igual a x se x for maior ou igual a zero, tá? E ele é menos x se x for menor do que zero, ok? Então, para eu mostrar, que esse limite é zero, basta eu mostrar que os limites laterais, são zero, Os limites laterais são zero. Se eu mostrar que os limites laterais, são zero, então esse limite aqui vai ser zero, Ou seja, limite do módulo de x quando x tende para zero por valores maiores do que zero, vou calcular isso aqui, e o limite do módulo de x quando x tende para zero por valores menores do que zero. Então, quem vai ser esse aqui? Esse limite aqui. Isso aqui vai ser igual a limite, quando x tende para zero por valores maiores do que zero, ou seja, x é maior do que zero, Então, a gente sabe aqui que para x maior do que zero, o meu módulo de x é igual a x. Então, o meu módulo de x vai ser igual a x, para x maior que zero, quando x tende para zero por valores maiores do que zero, certo? E, portanto, o limite de x quando x tende para zero por valores maiores do que zero é a mesma coisa do limite de x quando x tende para zero, O limite de x quando x tende para zero vai ser zero, O limite de x quando x tende para zero vai ser zero. E, portanto, o limite quando x tende para zero mais ou zero menos também vai ser zero, ok? Ok? Se a gente agora calcular o limite do módulo de x quando x tende para zero por valores menores do que zero, tá? Quando x tende para zero por valores menores do que zero, tá? Ou seja, x menor do que zero, para x menor do que zero, o módulo de x é menos x. Então, esse limite do módulo de x, na realidade, é limite de menos x, quando x tende para zero por valores menores do que zero, certo? E aí, o limite de menos x quando x tende para zero, basta substituir, como esse aqui, como esse outro caso aqui, basta substituir o zero no lugar da variável, que isso aqui é um polinômio, então, basta substituir o zero aqui. Então, substituindo o zero aqui, vai dar zero. Então, o limite de menos x quando x tende para zero vai ser zero. E os limites laterais vão ser iguais também, ou seja, vai ser igual a zero, certo? O limite quando x tende para zero menos, zero mais também vai ser igual a... Eles vão ser iguais a zero. Então, veja, os limites laterais, o limite do módulo de x quando x tende para zero mais é zero, e o limite do módulo de x quando x tende para zero menos é zero. Portanto, logo, a gente sabe então que o limite do módulo de x quando x tende para zero também é igual a zero. Provando isso aqui. Certo? Ok? Certo? Um outro exemplo, esse exemplo está na lista, tá? Esse exemplo aqui está na lista, que é para provar que esse limite aqui não existe, certo? Esse limite aqui não existe. Para provar que ele não existe, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ou seja, a mesma coisa que a gente fez aqui, ou seja, a gente vai calcular os limites laterais, tá? Se a gente mostrar que os limites laterais têm valores diferentes, a gente vai estar mostrando que esse limite aqui não existe, certo? Então, vamos calcular os limites laterais. Então, ou seja, limite do módulo de x sobre x quando x tende para zero por valores maiores do que zero. Quem vai ser esse limite aqui? Quando x tende para zero por valores maiores do que zero. Isso aqui vai ser limite. Quando x tende para zero por valores maiores do que zero, o meu x ele é maior do que zero, E a gente sabe que para x maior do que zero, o módulo de x ele é x. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser limite de x
sobre x quando x tende para zero por valores maiores do que zero, tá? Como o x aqui é diferente de zero, eu posso dividir o numerador e o denominador por x, né? Porque o x ele é diferente de zero, ele tende para zero por valores maiores do que zero. Então eu posso dividir em cima e embaixo por x, ou seja, cortar aqui, né? Vai ser limite de 1, no caso, quando x tende para zero por valores maiores do que zero. Limite da função constante, quando x tende para zero, vai ser, né? Limite da função constante, no caso aqui a função constante é igual a 1, vai ser igual a 1. Portanto, os limites laterais também vão ser iguais a 1. Ou seja, isso aqui vai ser 1. Ok? E agora calculando o limite do módulo de x sobre x quando x tende para zero por valores menores do que zero. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ao limite de quem? Quando o x tende para zero por valores menores do que zero, o x é menor do que zero, né? E a gente sabe aqui, ó, que para x menor do que zero, o módulo de x é menos x. Então, aqui vai ficar limite de quem? Módulo de x vira menos x, módulo de x vira menos x, sobre x embaixo, quando x tende para zero por valores menores do que zero. Como o x é diferente de zero, né, porque ele tende para zero por valores menores do que zero, eu posso dividir em cima e embaixo por x, de modo que aqui vai ficar limite de menos 1, no caso aqui agora, quando x tende para zero por valores menores do que zero. Limite de menos 1 quando x tende para zero vai ser menos 1, que vai ser igual aos limites aqui, né? Então os limites laterais também vão ser menos 1, certo? Observe que a gente mostrou aqui, então, que os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, a gente sabe, então, que esse limite não existe. Ou seja, logo, o limite do módulo de x sobre x, tá? Quando x tende para zero, não existe. Certo? Logo, esse limite aqui não existe, né? Porque os limites laterais são diferentes, ok? Um outro exemplo, né? Um outro exemplo é calcular o limite, né, dessa função aqui quando x tende para 3. Aliás, mostrar que esse limite, né, dessa função não existe, tá? Essa função denotada dessa forma chama-se função maior inteiro, né? Então essa aqui é chamada função maior inteiro, né? Que a gente denota uma das formas de denotar essa função é assim, certo? Chama-se função maior inteiro. O que é que significa isso aqui? Isso aqui significa o maior inteiro, né? O maior inteiro menor ou igual a x. Maior inteiro menor ou igual a x, certo? Por exemplo, para ficar claro, imagine que o x aqui na função fosse 4. Então eu teria o quê? Eu teria o maior inteiro menor ou igual a 4. Qual é o maior inteiro menor ou igual a 4? O maior inteiro menor ou igual a 4 vai ser 4, certo? Então, se x fosse 4, o valor dessa função seria 4. Se x agora for 4,5, 4,5, qual é o maior inteiro? Qual é o maior inteiro menor ou igual a 4,5? O maior inteiro menor ou igual a 4,5 seria 4, certo? Então, se x for 4,5, o valor dessa função é 4. E se x for π, qual é o maior inteiro menor ou igual a π? Lembrando que π, né? Lembrando que π é aproximadamente 3,1416, né? Então, o maior inteiro menor ou igual a 3,1416, qual é o maior inteiro menor ou igual a 3,1416? É 3, né? 3 seria o maior inteiro menor ou igual a esse valor aqui, ó. Tá certo? Então, sabendo disso aí, eu quero que mostre que o limite dessa função aqui, função maior inteiro, não existe quando x tende para 3. Para eu mostrar que isso aqui não existe, né, se eu calcular os limites laterais e mostrar que os limites laterais são valores diferentes, eu vou estar mostrando que esse limite aqui não existe. Então, eu vou partir aqui para calcular os limites laterais, ou seja, limite dessa função maior inteiro, quando x tende para 3 por valores maiores do que 3, e vou calcular, tá, o limite. Vou calcular o limite dessa função aqui maior inteiro, tá certo? Quando x tende para 3 por valores menores do que 3,
certo? Ok? Então, nesse caso aqui, quando o x tende para 3 por valores maiores do que 3, imagina aqui que eu tenho o meu eixo x, tá certo? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, tá certo? Aqui eu tenho os 3 aqui e aqui eu tenho 4, digamos, tá certo? 3 e 4. Maiores do que 3. Então aqui eu tenho no eixo x eu tenho 3, aqui tenho 4, e eu vou me aproximando de 3, né, por valores maiores do que 3. Então eu vou pegar um x aqui, tá? Depois eu vou pegar um x aqui, outro aqui, outro aqui, vou me aproximando aqui de 3 por valores maiores do que 3. Certo? Para esse x aqui, ó, que está entre 3 e 4, então ele é 3, alguma coisa, para esse x aqui, qual é o valor dessa função para esse x aqui? Ou seja, o maior inteiro menor ou igual a esse x. O maior inteiro menor ou igual a esse x é 3. Para esse outro x aqui que eu pegar, qual é o maior inteiro menor ou igual a esse outro x? Também vai ser 3. Para esse outro aqui vai ser 3. Então, veja que para todos esses valores aqui, ó, maior do que 3, né, eu estou me aproximando aqui de 3. Para todos esses valores aqui, né, próximo de 3, o valor dessa função vai ser 3. Então, quando o x tende para 3 por valores maiores do que 3, essa função vai tender para 3. Tá certo? E aqui, se agora eu tiver x tendendo para 3 por valores menores do que 3. Então, imagina que eu tenho aqui o eixo x, tá certo? Aqui eu tenho 3 e agora aqui eu tenho 2. E eu vou me aproximando de 3 agora por valores menores do que 3. Então, eu vou me aproximando de 3 aqui. Eu pego esse x, depois pego esse, certo? Então, para esse x aqui, é um valor entre 2 e 3, ou seja, ele é 2, alguma coisa. Qual é o maior inteiro menor ou igual a esse valor? O maior inteiro menor ou igual a esse valor vai ser 2. Para esse outro x aqui, qual é o valor dessa função? 2. Para esse outro x, 2. Então, para os valores de x aqui, ó, né, próximo de 3, menor do que 3, o valor dessa função é 2. Né? Para todos os valores de x aqui próximo de 3, menor do que 3, o valor da função é 2. O valor dessa função aqui é 2. Então, quando x tende para 3, por valores menores do que 3, essa função vai tender para 2. E, portanto, eu tenho, ó, que os limites laterais são diferentes. Se são diferentes, esse limite aqui, quando x tende para 3, o limite dessa função, quando x tende para 3, não existe. Então, logo, né, o limite dessa função aqui, maior valor, tá certo? Quando x tende para 3, não existe. Ok? Não existe. Certo? Um outro exemplo, né, seria mostrar que o limite de x ao quadrado multiplicado por seno de 1 sobre x, quando x tende para 0, é igual a 0. Certo? Então, alguém poderia pensar, eu vou usar a regra do produto aqui, né? Vou fazer limite de x ao quadrado vezes limite de seno de 1 sobre x, quando x tende para 0. Vou fazer a regra do produto aqui, né? Limite do produto vai ser o produto dos limites, é assim? Só que no caso aqui eu não posso aplicar a regra do produto, porque o limite do seno de 1 sobre x não existe, tá certo? O limite do seno de 1 sobre x, quando x tende para 0, ele não existe. Por que não existe? Certo? Por que não existe? Relembrando aqui trigonometria, né? Você tem aqui o círculo trigonométrico, tá? Você pegar aqui um ângulo aqui é o seno, né? E aqui é o cosseno, então aqui é o seno. Aí você pega um outro ângulo aqui, ó, esse aqui é o seno. Um outro ângulo aqui, o seno. Aqui, o seno aqui, ó. Certo? Aqui, ó, aqui seria o seno. Seria isso aqui, o seno. Só que agora o sinal é negativo, né? Porque primeiro e segundo quadrante o seno é positivo, terceiro e quarto o seno é negativo. E por aí vai, né? Então, aqui seria o seno, aqui outro seno, eu vou aumentando o ângulo seno, aqui você tem um seno, tá? Eu vou aumentando o ângulo aqui seria o seno, agora com valor negativo, certo? Aqui o seno aqui, tá certo? O seno. Então, veja, quando o x tende para 0 aqui, tá?
quando o x tende para zero, tá? Quando eu diminuo o x, né? Quando eu vou aproximando o x de zero, tá? Quando eu vou diminuindo o x, 1 sobre x aumenta, né? Certo? Então imagine que eu tenho aqui o eixo x e aqui eu tenho o meu zero aqui, tá certo? Tá? Então eu vou me aproximando aqui de zero no eixo x. Vou me aproximando de zero aqui no eixo x. Então eu pego esse valor de x, esse valor de x, esse valor de x, tá? Eu vou me aproximando de zero, tá certo? Eu vou me aproximando de zero, né? Eu vou diminuindo o valor de x, 1 sobre x vai aumentando. Então, à medida que eu vou diminuindo o x, 1 sobre x vai aumentando. Então, eu vou caminhando nesse sentido aqui no círculo trigonométrico, né? Eu vou aumentando o ângulo, né? Eu vou aumentando o ângulo. À medida que eu vou diminuindo o x, eu vou aumentando o ângulo, né? Então, eu vou caminhando nesse sentido aqui no círculo trigonométrico, né? De aumento do ângulo. Então, imagina que eu vou diminuindo aqui o valor de x, tá? Quando o x chegar a 1 sobre 2π, tá? Estou diminuindo o valor de x. Quando o x chegar a 1 sobre 2π, 1 sobre x vai dar 2π. Ou seja, eu dei uma volta aqui no círculo trigonométrico, né? Que é 2π, é uma volta, certo? Eu dei uma volta. Aí eu vou diminuindo mais ainda o valor de x. Diminuindo mais ainda. Diminuindo. Quando o x chegar a 1 sobre 4π, 1 sobre x é 4π. Eu dei duas voltas no círculo trigonométrico. Ou seja, eu estou diminuindo mais ainda. Então, eu cheguei aqui, aí eu vou diminuindo mais ainda o valor de x. Vou diminuindo o valor de x, 1 sobre x vai aumentando. Então, eu continuo aumentando o ângulo aqui. Estou na segunda volta. Dando a segunda volta aqui. Aí, quando o x chegar a 1 sobre 4π, 1 sobre x vai chegar a 4π. Ou seja, eu dei duas voltas no círculo trigonométrico. E aí, eu continuo diminuindo, em direção a zero, né? Porque eu estou fazendo o x... me aproximando de zero, né? X está tendendo para zero, então eu vou diminuindo mais ainda. Diminuindo. Quando o x chegar a 1 sobre 6π, 1 sobre x vai chegar a 6π. Eu já estou na terceira volta aqui no círculo trigonométrico. E aí eu continuo diminuindo. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Né? À medida que eu vou diminuindo o valor de x, eu vou simplesmente dando cada vez mais voltas aqui no círculo trigonométrico, né? À medida que eu vou diminuindo o x, me aproximando de zero, eu vou dando cada vez mais voltas no círculo trigonométrico. Né? E fico assim, né? dando volta, ou seja, o seno de 1 sobre x, ele não tende para valor nenhum, né? Porque eu só vou ficar dando volta aqui no círculo trigonométrico. O seno, ele não tende para valor nenhum, portanto, esse limite aqui não existe, né? Porque quando o x tende para zero, o seno de 1 sobre x não tende para valor nenhum, né? Quando o x tende para zero, quando eu vou me aproximando de zero, eu vou ficar só dando volta no círculo trigonométrico, né? E o seno, né, de 1 sobre x não vai tender para valor nenhum. Então, isso aqui não existe, certo? Não existe. Se isso aqui não existe, eu não posso utilizar a regra do produto aqui, né? Eu não posso usar a regra do produto. O que é que eu faço, então? Eu uso um teorema, né, que é chamado o teorema do confronto, tá certo? Eu uso esse teorema aqui para resolver essa questão. O que é que diz esse teorema? Ele diz que se f de x for menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, quando x está próximo de a, exceto possivelmente em a, ou seja, né? Se f de x menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a de x, quando x está próximo de a, né? Exceto possivelmente em a, ou seja, isso aqui é verdade quando x está próximo de a, né? Mas pode não acontecer isso quando x for igual a, certo? E limite de f de x foi igual ao limite de h, que é igual a L, né? O limite de f de x foi igual ao limite de h, que é igual a L, quando x tender para a, tá certo? Então, eu posso dizer que o limite de g também vai ser igual a L, né? O limite dessa função g, quando x tende para a, também vai ser igual a L, certo? Então, esse teorema aqui é chamado teorema do confronto, também chamado teorema do sanduíche. Por quê? Porque g de x é menor ou igual a h e maior ou igual a f, ou seja, g de x, a função f, h, ela faz um sanduíche com a função g, né? Que está entre o f e o h. A função g está entre o f e o h, ou seja, entre o f e o h, e pode ser também igual a f e igual ao h, né? Está entre o f e o h ou igual, né? A f e h, ou seja, o f e o g, ela faz um sanduíche,
tá? Faz um sanduíche com a função g, certo? Faz um sanduíche com a função g, tá certo? Por isso também é chamado de teorema do sanduíche. Então a gente usa, né, esse teorema para resolver aquela questão. Para provar esse teorema, poderia usar esse teorema aqui, né? Se f de x é menor ou igual a g de x, quando x está próximo de a, exceto possivelmente em a, ou seja, f de x é menor ou igual a g de x, tá certo? Isso aqui é verdade, né, quando x está próximo de a, mas pode não ser verdade quando x for igual a certo? E os limites de f e g existem quando x tende a a, então, né, eu posso dizer que limite de f de x é menor ou igual ao limite de g de x. Limite de f de x menor ou igual ao limite de g de x quando x tende para a. Então, a gente pode usar esse teorema para provar esse teorema. E esse teorema a gente vai usar para resolver essa questão aqui, certo? Ou seja, mostrar que o limite, né, de x ao quadrado que multiplica seno de 1 sobre x, quando x tende para 0 é igual a 0. Então, eu já falei aqui, né, que a gente não pode usar o produto, porque justamente o limite dessa função aqui não existe, né? O limite de seno de 1 sobre x quando x tende para 0 não existe, tá certo? Porque o seno de 1 sobre x não vai tender para valor nenhum, né, quando x tende para 0. E aí a gente faz o que então? A gente faz o seguinte, a gente sabe que a função seno, tá? A gente sabe que a função seno, né, ela vai de menos 1 a 1. Então eu posso dizer que o seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, né? O seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, tá ok? Porque a função seno ela varia de menos 1 a 1, né? Tá certo? E aí, se eu multiplicar essa inequação aqui e essa daqui por x ao quadrado, tá certo? Vou multiplicar por x ao quadrado, eu tenho o quê? Eu posso dizer que multiplicando aqui por x ao quadrado vai ficar menos 1 vezes x ao quadrado, ou seja, menos x ao quadrado, eu posso dizer que menos x ao quadrado vai ser menor ou igual a x ao quadrado vezes essa função. Da mesma forma, x ao quadrado vezes essa função é menor ou igual a 1 vezes x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Então, eu posso dizer que menos x ao quadrado vai ser menor ou igual a x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, que é menor ou igual a 1 vezes x ao quadrado. Eu tenho isso aqui. Tá certo? E quem vai ser o limite dessa função e dessa função quando x tende para 0? Né? Quando x tende para 0, ou seja, quem vai ser o limite de menos x ao quadrado quando x tende para 0 e o limite de x ao quadrado quando x tende para 0? Quem vai ser, né, quem vai ser esses limites aqui? Então, isso aqui é um polinômio, basta substituir, né? Vai ser 0. Aqui também vai ser 0. Ou seja, eu tenho que essa minha função é menor ou igual a essa, que é maior ou igual a essa função. E o limite dessas duas aqui, ó, é 0. Então, pelo teorema do confronto, né? Pelo teorema do confronto, ó, observe. Eu tenho uma função g de x que é menor ou igual a h e maior ou igual a f, tá certo? Quem está fazendo o papel do g de x aqui agora é x ao quadrado seno de 1 sobre x. E menos x ao quadrado e x ao quadrado seria o meu f de x e o meu h de x no teorema do confronto. Então eu tenho que, né, essa minha função, eu tenho que seno de 1 sobre x, né, x ao quadrado seno de 1 sobre x é menor ou igual a x ao quadrado e é maior ou igual a menos x ao quadrado, tá certo? E eu tenho que o limite, né, eu tenho que o limite de f é igual ao limite de h, que é igual a L, quando x tende para a. No caso aqui, ó, eu tenho que o limite dessa minha função, que seria o meu f, e o limite dessa função, que seria o meu h, é igual a 0 quando x tende para 0, né? Quando x tende para 0, que seria o a do teorema do confronto. Então, eu posso dizer o seguinte, certo? Eu posso dizer o seguinte, que pelo teorema do confronto, o limite dessa função aqui, então logo o limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x, quando x tende para 0, né, também vai ser igual a 0, certo? Tá ok?
Recapitulando aqui, ó, né? O teorema do confronto, o meu F e o meu H é o meu menos x2 e o x2. E o meu G é x ao quadrado seno de 1 sobre x, tá certo? Então eu tenho que isso aqui, ó, isso é menor ou igual a isso aqui, que é maior ou igual a essa função é menor ou igual a essa, que é maior ou igual a essa, quando x está próximo, né? Eu posso dizer que quando x está próximo de zero, certo? Quando x está próximo de zero, eu posso dizer. Certo? E o limite de f e o limite de h é igual a zero quando x tende para zero, né? Ou seja, o limite de menos x2 e o limite de x ao quadrado é zero quando x tende para zero, né? Logo, o limite de g, que seria, no caso, essa função aqui, também é igual a L, ou seja, também é igual a zero, certo? E, portanto, está demonstrado que esse limite aqui é zero, tá? Utilizando o teorema do confronto, certo? Ok?